Olá, queridos e amados irmãos, paz e graça da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Pastor Daniel falando com vocês. Meus amados, antes de irmos para o vídeo da nossa pregação de hoje, eu quero passar por aqui e apresentar a vocês uns lançamentos da nossa editora, a editora Voz do Cristianismo. Nós temos alguns lançamentos aqui, outros não são lançamentos, mas esses aqui primariamente são, que é A Desordem Mundial, Desvendando o Perfil do Anticristo. Esse é um livro fantástico, foi escrito agora esse mês. Aliás, foi escrito desde a pandemia, só que agora ele está sendo lançado este mês. Juntamente com ele está também Sob o Céu da Babilônia. É um livro fantástico mesmo, que a gente vem falando ali sobre desde a fundação de Babel, como uma ideologia política e como isso veio se infiltrando ao longo do tempo e até mesmo dentro da igreja. Hoje é Sob o Céu da Babilônia, desmascarando a aliança profana entre a igreja e o poder. Tá? Concomitante a esse livro, também tem Paganismo Global, o Ocultismo como a Nova Religião Global, que é de Débora Nascimento, da minha filha. Tá? Então, se você puder adquirir os três assim, eles conversam muito entre si. Vão ser 3 livros que vão falar profundamente ao seu coração e vai te trazer um aprendizado muito bom. Esses 3 livros aqui: Paganismo Global, o Ocultismo como a Nova Religião Global, A Desordem Mundial, Desvendando o Perfil do Anticristo, e também Sob o Céu da Babilônia. Se você comprar esses 3, logicamente eu te mando de presente esse nosso lançamento aqui. É um livro, um opúsculo, um livro pequeno, mas poderoso, tá? Uma questão sobre o véu num culto, entre a tradição e a espiritualidade. É uma posição muito respeitosa com as irmãs que usam véu. Nós não temos aqui a pretensão de diluir a fé de ninguém, nem de destruir a fé das pessoas. Tá? Nós queremos aqui somente mostrar que é possível usar o véu e é possível ser espiritual ao mesmo tempo. Tá? Não tem muita complicação nesse livreto aqui. É um livro muito bacana, se você puder adquirir, tá? Se quiser comprar eles isolados também dá para comprar, tá certo? O telefone é esse que está passando aqui, ó. Tá? Então, se você puder adquirir esses livros aqui que eu falei com você sobre o Céu da Babilônia, A Desordem Mundial, o Perfil do Anticristo, e também Paganismo Global, e eu te mando O Véu no Culto, tá? Tem também aqui, gente, um livro que eu amei escrever, que é um livro muito poderoso, que é Poder de Deus para Vencer Jezabel. É um livro poderosíssimo, também está aqui O Manicômio, como uma geração de louco, que foi a minha, criou essa geração de psicopata que aí está. É uma crítica social muito poderosa, se você puder adquirir, faça isso. E Fábrica de Monstros. Fábrica de Monstros é um livro onde eu falo sobre a paternidade covarde. Nós estamos patologizando a ideia de ser pai. Estamos colocando na conta da psicologia e na conta da psiquiatria coisas que é só nossa, apenas de pais. As crianças não deveriam procurar essas coisas. Isso tudo que está acontecendo, a desordem familiar está trazendo uma desordem social. Tudo está começando na família. Então, se você puder adquirir esse livro aqui, ele será fundamental para a sua vida também, tá certo? E tem os nossos xodós aqui, que é Cristo entre as Igrejas, um estudo excêntrico sobre as 7 igrejas da Ásia Menor, e o Guia Seguro para o Céu. Gente, você que é pastor, membro, você que gosta de fazer devocional, você que gosta de estudar a Bíblia, isso é uma exposição de Mateus capítulo 5 e Mateus capítulo 6, profundíssima, tá? Muito profunda. Se você quiser adquirir o Guia Seguro para o Céu, uma abordagem excêntrica sobre o Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 6 por enquanto, o 7 ainda está para sair, tá bom? Meus queridos, o telefone está aqui, fique com Deus, que Deus abençoe vocês e vamos para este vídeo, que eu espero em Deus abençoar a sua vida. Comente, compartilhe esse vídeo e adquira nossos livros também. Fique na paz, que Deus te abençoe. Vamos voltar à nossa pregação. Nós estamos falando sobre uma grande batalha espiritual que está acontecendo e o mundo e a igreja está despercebida disso. Abra sua Bíblia em Efésios ainda, capítulo 6,
Teve um irmão esses dias, eu estou tentando lembrar quem foi, falou comigo: pastor, nós estamos no Efésios 6, mas não entrou ainda no Efésios 6:10, né? Já tem algum tempo que a gente está aqui e não entrou. E uma notícia para você: nós estamos em Efésios 6:10 e não vai ser hoje que vamos sair dele. Então, continuem conosco depois das cenas dos próximos capítulos. E por isso que o nome se tem sermão expositivo. Como é eu que prego mesmo, sermão expositivo, então não tenho muita pretensão de correr tanto, né? Nós temos essa primazia na igreja. Eu falava ontem com um irmão que a Palavra da Cruz tem 13 anos, eu acho. Tem uns 13 anos, já não tem? Uns 13 anos. E em 13 anos tiveram 5 pregadores de fora aqui, eu acho. Uns 5, 4, né? Só em 13 anos, né? Eu levo muito a sério a palavra de Spurgeon, que diz: tome muito cuidado não com quem entra e saia da sua igreja, mas com quem sobe e desce do seu púlpito. É aqui, irmãos, que um pastor tem que estar. É aqui que nós temos que estar. Efésios 6:10, Paulo diz que, Paulo exorta a igreja, não vou voltar na introdução toda, vocês já sabem como estamos tratando, e quem está vendo pelo YouTube também, tem as outras mensagens aí, vocês podem voltar depois e ver. Diz: quanto mais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Veja, nós ainda estamos na questão de se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Você não pode tomar a armadura de Deus pensando que isso é uma coisa que é um pode piripimprim que você decidiu ter. E isso vai acontecer com você. A armadura de Deus, ela é devotada àqueles que almejam Deus com toda a sua alma, com toda a sua força e com todo o seu coração. Para que não fique nenhuma dúvida sobre o que já pregamos aqui, para que não haja buchichos ou cochichos em nosso coração, em nossos corações, sobre quem pode ter essa armadura. Eis aqui a grande pergunta que devemos fazer: quem pode ter essa armadura tem que ser um cristão. E aqui segue-se a pergunta mais brutal dessa noite. Se eu fosse aí onde você está nessa hora, nessa noite, e lhe perguntasse o que é ser um cristão, você saberia me responder isso de peito aberto, peito assim? Você porventura saberia me dizer, se eu te perguntasse quando, onde foi, qual dia foi que você de fato tornou-se um cristão? Quando isso aconteceu? Quando essa revolução aconteceu mesmo na sua vida? Esta armadura não se trata de um utensílio, irmãos, que qualquer um, ou um amuleto de penduricalho que alguém acredita ter adquirido no meio de um pensamento positivo, porque hoje as orações são pensamentos positivos que as pessoas têm e pensam que estão orando. Esta armadura é para aqueles que tomaram uma posição radical e sabem o peso desta posição que eles tomaram. Ser cristão é uma escolha radical. Ser cristão, tomar essa armadura de Deus, é tomar uma posição, uma postura extremamente radicalmente radical. É um escândalo. A armadura não é para os ímpios ou para aqueles que de forma superficial tatuaram o Efésios 6:10 ou Efésios 6, do 10 até o 14 no seu braço ou nas suas costas. Não é disso que está se falando.
Não é uma simbologia, é uma soberania que domina você por completo. Não é algo simbólico, é algo dominante. É algo que vai tragar toda a sua vida para dentro dela. É algo que não vai dar mais para separar você dela. Ela vira você e você vira ela. É tipo café com leite. Tem um livro nosso que a gente não lançou ele, né? Casamento, Café com Leite, né? Isso por causa da... né? Nunca lançamos esse livro. Tem que lançar esse livro. Casamento, Café com Leite. Uma vez misturado, não dá mais para separar. Essa aqui é o tema do livro, né? A Débora era pequenininha, a gente escreveu esse negócio, nunca lançou. Mas veja bem. É mais ou menos café com leite. Essa armadura em nós. Quando mistura, gente, não dá para tirar mais. Já pararam para pensar que quando a gente mistura café com leite, não tem nada disso aqui no meu escrito, mas eu olhei para a Fernanda e lembrei. Quando eu falei café com leite, lembrei disso, fiquei com isso na cabeça agora. Mas já pensou que quando a gente mistura café com leite, não dá para separar mais uma coisa da outra? Chame qualquer químico e tente separar as fórmulas, as moléculas que ali estão, não separa mais. E o café deixa de ser café, porque você botou só um nome bonito naquilo, café com leite. Porque dependendo, se você colocar meio copo, um copo cheio de café e um dedo de leite, você pode ver que o café não é mais café. E o leite também não é mais leite. Eles viraram uma outra coisa, que nós, por falta de nome, damos o nome daquilo de café com leite. Isto somos nós, essa armadura. Enquanto ela não dominar a gente. Porque isso não é uma questão de simbologia. Este é o meu símbolo, não, isso é uma questão de dominância. É para que esta armadura seja posta sobre uma pessoa, ela precisa, antes de mais nada, ser um cristão autêntico. Essa não é uma armadura para meio crente. Por que não existe meio crente? Sabe por que não existe meio crente? Porque não existe meio céu. Eu vou perguntar somente às mães, porque perguntar para os pais fica meio ruim isso, que dizem que a gente não tem o poder de fala, e de fato nisso nós não temos. Eu vou perguntar só para as mães que estão aqui. Quando vocês tiveram filhos, qual a parte primeiro do filho que nasceu? Nasceu primeiro o braço? E depois de 2 meses nasceu o outro braço? Foi assim que aconteceu? Nasceu uma perna e veio só uma perna para o seu braço, aquela perna gritando? Foi assim? Não. Nasceu um ser humano, não foi? Completo, só que pequeno, mas completo. Por isso que a vida cristã não se chama reajuste. Por isso que quando Cristo encontra com a gente, Ele não diz que vai reajustar a nossa vida. Ele não diz que vai reagrupar, Ele não diz que vai fazer como é que se diz assim? Fazer uma reforminha na nossa vida, não é isso que diz. Diz que nós teremos o quê? Um novo nascimento. É uma nova criatura. Um novo homem. Uma nova mulher. Então você não pode ir para esta armadura por nenhuma hipótese, se você ainda tem em você qualquer coisa do velho homem. Não vai colar. Não vai dar. Impossível ter. Estamos em um momento peculiar da história da igreja, onde muitos se declaram cristãos, mas as suas atitudes refletem a filiação oposta. Eles dizem que estão nesse exército, mas quando nós andamos para eles, parece que estão no exército do chifronésio, do capeta. Foi Rema Bavinck que disse assim: se tem crentes que dizem que andam com Jesus, mas se nós investigássemos a sua vida, veríamos mais de Satanás do que de Cristo na vida deles. E essa é a grande realidade nossa, gente. É preciso entender, porque não encontramos mais tantos soldados de Cristo empunhando esta armadura. A verdade é que não podemos, sob nenhuma hipótese, pensar em vestir a armadura enquanto ainda estivermos vestidos com a roupa do velho homem. Veja o que diz a sua Bíblia em Efésios capítulo 4, versículo 22 ao 24. Paulo diz assim: quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo a concupiscência do engano,
e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedente da verdade. Veja ainda Romanos 6,6, quando Paulo diz: sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, porque o corpo do pecado seja desfeito, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Aí você pode me dizer: pastor, e nós não vamos mais pecar? Não é isso que está se dizendo. O que está se falando é de serviçal. Você vai pecar? Claro que vai, mas o pecado para você já não é mais uma questão de gostar, é uma questão de acidente. E nós dizemos: mas pastor, a força do pecado, o mundo e tudo isso, mas nós temos um poder maior que está em nós, porque a Bíblia diz: maior é o que está em nós do que o que estão com ele. Se eles têm a carne, se eles têm o diabo, se eles têm o mundo, nós temos o Espírito Santo de Deus, aleluia. Quem é que pode mais? Quem tem mais poder? O negócio, irmão, é que nós estamos achando que estamos servindo a Deus quando estamos vestidos do velho homem, quando estamos com toda a roupagem mundana em nós. Colossenses 3, do 9 ao 10 diz: não mintais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestiste do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Você tem que ser a imagem do Deus que te restaurou, a imagem do Deus que te criou. Você agora tem a imagem de Deus em você. Sabe o que Paulo está dizendo? É que lá no Éden, Adão perdeu totalmente a imagem de Deus nele. Quando Adão peca, a imagem de Deus sai dele toda, não fica nenhum pedaço de Deus ali. Mas agora, o segundo Adão, sabe o que ele faz? Cristo, nosso segundo Adão, ele vem e traz de volta a imagem de Deus e coloca em nós. Então sim, se você diz que é de Deus, a imagem de Deus tem e deve aparecer em você. É aqui que está. É aqui, por aqui que nós entendemos que não estamos vestindo a armadura de Deus. Por quê? Porque não estamos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Desta forma, o conceito paulino está bem estabelecido. Os cristãos têm acesso a esta armadura, precisamente porque foram despidos do velho homem. Irmãos, eu acho que foi o pastor Paul Washer que disse que eu sei quem é o seu Deus. Ele não disse com essas palavras que eu vou dizer, mas eu vou parafraseá-lo. Eu sei quem é o seu Deus. Basta eu ver aonde você gasta o seu tempo. Vocês já viram quantas horas nós perdemos em bolhas de internet? Bolhas. Literalmente bolhas. Instagram é uma delas. Você vê, as pessoas fazem o Instagram e a maioria está lá concordando, desconcordando do que se fala, tal e coisa, tal, aí você vai em outro perfil, é outra bolha, que é outra bolha dessa, outra bolha daquela, é tudo bolha, todo mundo fala a mesma coisa, parece um monte é aquele livrinho que eu estou escrevendo, né? Como é que é o nome? É o ventríloco, né? Social, ou seja, eles vão repetindo o que o outro vai falando, não tem nada de novo naquilo. O que é um cristão e como se tornar um? Essa é a grande pergunta. O que é um cristão e como se tornar um cristão? Se vocês quiserem, nós paramos por aqui. Só tem acho que uns 10, 20 minutos que eu estou falando, eu acho. Se quiserem que eu pare por aqui, nós paramos, porque o que vem agora é que começa a cantiga. Isso tudo aqui até agora foi o assovio. Eu queria, olha, vai chegar um dia de eu ver essa igreja tão alegre na hora da pregação como é na hora da gente cantando. Vai chegar uma hora para eu ver isso. O povo dando glória, querendo chorar. A hora da pregação fica todo mundo com os olhos de coruja olhando para minha cara. Também ter emoção não dá para ter, né? Vamos lá. O que é um cristão? E como se tornar um? Uma das passagens bíblicas mais reveladoras sobre este tema encontra-se em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 37 ao 40. Veja o que é dito ali.
Os mesmos discípulos estavam perdidos e desanimados com a morte de Jesus. Agora, o tinham visto ressuscitado e receberam a promessa do batismo de poder do Espírito Santo. Aqueles discípulos agora cheios e revestidos da armadura de Deus, transbordando o poder do amado Espírito, empunhavam a sua espada para saquear o inferno. Primeiro vamos falar um pouco da igreja. Vocês já viram do que a igreja foi composta? Eram homens, gente. Jesus chamou para a igreja, para fundar a igreja, pessoas que nenhum líder desse, nenhum coach diria que esses homens iriam dar certo. Eu vi esses dias um desses vendilhões da fé vendendo mentorias para fazer a igreja crescer. Bom, eu estou com a nossa igreja, está aqui há 13 anos, está cheia de banco vazio ainda. Eu acho que eu vou fazer essa mentoria dele, está na hora. Mentoria para os membros virem e ficar na igreja. Eu disse, é comigo, estou precisando desse negócio. Aí tem gente que vem e volta, tal, não é? Estamos precisando, agora é a hora, vamos nessa. E eu fui ver o que o cara tinha para falar. Ele disse, olha, eu descobri um método. Tem que pensar grande. Eu disse, bom, estou pensando grande, vamos lá, o cara está ensinando. E todo o método que ele dizia era método que eu já tinha aprendido. E se vocês não sabem, vou dizer um segredo a vocês, eu tenho um livro escrito na área de liderança, bem uns 8 livros, né? Escrito na área de liderança, né? Eu já tive minhas horinhas de coach, de heresias, não era? 7 erros capitais de um líder, né? Tal, esse negócio. De vez em quando eu leio meus próprios livros de coach para mim mesmo, aí fica bom. Ou seja, mas veja, eu estava vendo aquilo e a questão que eu fui mas onde esse homem tirou que se precisa de mentoria para fazer uma igreja crescer? Olha bem isso aqui. Vê se ia dar certo isso aqui. Lembre-se, a igreja, quando Jesus foi fazer a igreja, ele chamou 12 homens que ninguém chamava. Pescadores, não quer fazer o negócio crescer, não? Pescador para ser pregador, vê que diferença. Pescadores, cobrador de imposto, super odiado pela turma. O outro era um zelote. Ou seja, o clã ali da patota de Jesus, os 12, gente, era gente improvável, não tinha como aquilo dar certo nunca. E as irmãs, então, do ciclo de oração de Jesus? Aí aqui o bicho pega. Madalena, Salomé, só gente boa. Ou seja, se eu visse Jesus, eu não dizia, eu vou lhe dar um livro de liderança, a sua igreja não vai crescer assim. Não tem a menor condição. O fato de serem homens improváveis para uma obra que romperia os séculos já é o suficiente para entendermos que a igreja não é uma obra humana. Isto não é uma obra humana. A igreja é uma obra do Espírito Santo de Deus. Não é uma obra que o homem pode dar uma mentoria e dizer, faz assim que dá certo. Por que que não? Porque o Espírito sopra onde Ele quer. Ele direciona como Ele quer. Ele age do jeito que Ele quer. Aqui é de um jeito, na presbiteriana é de outro jeito, na batista de outro, na Assembleia de Deus de outro. É o Espírito soprando, é Ele agindo e não o homem. Por isso se chama multigraça do Espírito Santo. E não uniformidade. Escute-me bem. Agora a técnica de orar 2, 3 horas, essa ninguém fala. Ninguém quer. Essa aí diz, não precisa disso também não. A igreja não está balizada em política, a igreja não está balizada, não é braço de Estado, não é braço nada disso. A igreja nos leva a um entendimento cruel e certeiro de que a igreja não é, nem nunca teve como finalidade ser um braço do Estado. A igreja é outro Estado. A igreja é colonizadora. Sabe o que a igreja é? É o céu descendo para a terra. A igreja vou repetir, o céu descendo para a terra.
A igreja é um pedaço do céu na terra. A igreja é Deus dizendo ao diabo e ao mundo: nós estamos colonizando tudo, nós estamos indo aonde ninguém vai. Aonde você vê uma igreja, saiba, é uma embaixada avançada do reino de Deus. Outro dia eu vinha subindo com um pastor cheio de dedos, cheio de letra. Nós estávamos subindo por aqui por trás e tem uma igrejinha de uns irmãos muito simples, muito humilde aqui atrás. E eles oram alto para danar eles. A gente vem lá de baixo, né, filha? Dia de domingo, né? 8 horas da manhã, eu não sei como é que os vizinhos dele aguentam, eles estão um sarrafo, rapaz. 8 horas e o pau quebrando, oração, Deus e Pai. Negócio é sério lá. Capeta passa nem na porta. Se passar, derruba do cavalo. Tudo sem microfone. Essa gritaria toda sem microfone. Você imagina se bota o microfone na mão de um homem daquele, ele derruba o bairro todinho. Aí um dia o camarada falou comigo assim: você vê, é isso que desmoraliza a gente. Eu disse: não. O que desmoraliza a gente é pecado. O que desmoraliza a gente é pastor ladrão. O que desmoraliza a gente é gente igual você que pensa que Deus só pode usar você do seu jeito. A sua igreja veio aqui algum dia? A sua igreja é uma igreja reformada. Algum dia ela pensou em abrir uma congregação aqui? E ele disse: não. Falei: então isso acaba o assunto, doutor. Isto aqui não é um boteco. Isso aqui é uma embaixada avançada do reino de Deus. É aonde o tráfico está comendo solto. Deus usou um louco e disse: vai lá. E ele está lá fazendo uma obra que eu não faço, que nenhum dos senhores aqui sentado vai poder fazer. Porque talvez não temos coragem, porque somos sábios demais para entrar naquele lugar. Mas ele não, ele foi. E adivinha, o nome de Jesus está sendo pregado lá dentro da boca. Aonde você e eu nunca passamos nem de avião. E ele está indo lá com o terninho dele batido, mas está lá, orando, pedindo a Deus, clamando. São postos avançados do reino de Deus, e nós não deveríamos olhar isso com desdém. Nós deveríamos respeitar. Outro dia eu passei, foi numa roça aqui perto, não tinha nada, mas sabe o que é nada? Nem posto de gasolina, nem água, e 9 Foras, nada. Mas tinha uma Assembleia de Deus na boca da BR. E eu falei com o pastor: olha, mais uma embaixada do reino de Deus. Quem é que vem aqui? Eu perguntei. Aí o pastor disse: não sei, pastor, mas deve de ser outras povo aqui por perto que desce tudo para essa igreja da BR. Eu falei: gente do céu. Aí continuamos andando, nós estávamos indo sentido Viçosa. Passei num lugar, gente, depois de Viçosa, estávamos entrando, nós iríamos, eu acho, a Pedra do Anta, fazer um trabalho missionário. E um pouco antes de Pedra do Anta tinha lá uma CCB, Congregação Cristã do Brasil. Eu olhei do lado e disse: meu Deus, aqui só tem mato. Aqui não tem nada. Mas do jeito deles, eles estão lá, aonde eu não estou com a minha letra toda, aonde eu não entro com o meu doutorado. Mas o Espírito deve ter pego um ancião daquele e disse: vai lá, você não precisa saber de muita coisa, mas vai e faz. Nós precisamos, irmãos, entender. Eu já fui um mestre de chamar igrejas de seita. E vocês sabem que na internet mesmo eu já pedi perdão por isso, no meu próprio canal. Eu sei o que é uma seita, sei o que é uma igreja problemática, e sei muito bem o que é uma embaixada do reino de Deus. Eu sei que se fosse depender de nós, com o evangelho cheio de dedo, ninguém ouviria o evangelho nessa nação. Eu fiz parte de uma igreja que era improvável dar certo. 2 suecos, em um lugar de índio, Belém do Pará, não falava nem português nem nada para fazer isso que dá certo. Eu estou falando da Assembleia de Deus, e olha o que deu. Escolheram o pior lugar, não digo de questão geográfica mesmo, longe de todas as capitais, longe de tudo isso. Sabe por quê? Porque quando o Espírito Santo vai fazer alguma coisa,
Ele sempre diz: quem vai fazer sou eu, você não vai colocar a sua mão, a glória vai ser toda minha. Sabe o que é isso aqui, irmãos? É que a igreja do Senhor Jesus Cristo é uma obra sobrenatural, feita por pessoas que creem no sobrenatural de Deus. A conversão aqui não acontece porque nós queremos. Não é porque nós dizemos que isso é assim, não, senhoras e senhores, é porque o Espírito de Deus sopra onde quer, Ele vai aonde quer, Ele levanta quem Ele quer, Ele faz como Ele quer. A obra nunca foi do homem, a obra é de Deus, aleluia. Mas aqui fica a pergunta, surge uma outra pergunta: como alguém se torna membro desta igreja? Sabe qual foi o mal nosso? É que nós começamos... Agora eu estou guiado certo. Na outra vez eu acabei aqui. Não é aqui. É depois. É no outro 15. Sabe o que acontece conosco? É que nós estamos racionando o Espírito Santo. Nós criamos uma delimitação para o Espírito Santo. Dizemos: você pode trabalhar assim. Você só pode fazer assim. Você só pode cantar assim, tipo boneco de Playmobil. Se cantar meio emocionado, igual a gente cantou aqui agora há pouco, está virando a Assembleia de Deus, hein? Se fosse daquelas de 1900 e bolinho, eu até queria virar de novo, mas como não dá, veja lá, hein? Está voltando às origens. Não teve um engraçado, um patife desses aí de internet, que teve a pachorra de entrar no meu zap, rapaz, eu quieto lá na minha casa, trabalhando na minha gráfica lá quieto, imprimindo o livro nosso. O camarada me para do serviço para me perguntar: agora o senhor voltou para a Assembleia, né? Eu disse: mas rapaz, é muita fofoca, né não? É muito importado com a vida alheia, né? Aí eu tive que perguntar ao irmão: o senhor tem o que fazer, não? Porque eu estou trabalhando. O senhor trabalha para o Léo Dias, aí? O senhor faz o que da sua vida? Porque é 2 horas da tarde. O senhor não tem nadinha assim na sua vida, nenhum. Porque nós estamos fazendo aos sábados culto de avivamento. Aí ele queria saber essa prova dos 9. Eu já falei com vocês. É contrassensual para mim fazer parte de uma igreja que o caixão de Jesus está na porta. Eu e a Fernanda teve pregando em uma que eu falei, esse irmão estava cantando um hino. Cantaram um louvor. Foi eu e a Débora que foi sozinho, né, Débora? Cantaram um louvor, tal e coisa e tal. Aqui para dentro da roça, né? E no final das contas, eu estava me dando uma agonia, uma ingiriza de estar naquele lugar. Falei: Jesus, vai ser a hora o enterro aqui aonde? O enterro do Senhor, porque está doido, não faz nada, não sai. Quando examinamos de perto como o indivíduo se torna um cristão, vemos um contraste terrível com muitas igrejas, o que muitas igrejas pregam e o que de fato é ensinado em Atos dos Apóstolos. Por que esse texto que a gente escolheu de Atos 2? Porque perceba, uma hora eles não eram crentes e outra hora eles eram. Notaram isso no texto que a gente leu de Atos 2? Não é? E diz assim: 3.000 pessoas estavam ouvindo Pedro pregar. 3.000 pessoas estavam ouvindo Pedro pregar. É isso que eu quis dizer. Deu um trava-língua aqui. 3.000 pessoas. O que fez 3.000 pessoas? Enquanto ouviam Pedro pregando, rapaz, é muito P e PR aqui. Enquanto ouviram Pedro pregando, o que fez? Eles estavam ouvindo, não eram. E daqui a pouco, eram. Deu para você entender? O que aconteceu aqui? Está aí na sua Bíblia assim. Eles não eram, estão ouvindo Pedro. Estavam lá na hora do deboche. São todos judeus, porque estão todos falando, nossa, estão bêbados. 9 da manhã, cachaça comeu solta, está tudo de ressaca. Olha para ali, ó. Aí chegaram mais de perto, alguém disse: não é bêbado não, o negócio é meio diferente, por quê? São todos hebreus e estão falando no nosso próprio idioma nativo, ou seja, eu estou sabendo o que ele está dizendo. Que negócio é esse? Vamos mais de perto. Veja, do deboche foi para o milagre. E quando chegaram mais perto, diz que 3.000 pessoas viraram assim. O que aconteceu? O que isso nos ensina? Se nós formos buscar de perto e perguntarmos às pessoas:
Como o indivíduo pode se tornar um cristão? Veremos o contraste entre o desastre que as igrejas pregam e o que de fato é ensinado em Atos. A resposta dada a esta pergunta é vaga e genérica. A resposta dada aqui em Atos não é vaga nem genérica ou abstrata, ela é concreta. Em uma hora eles não eram cristãos, na hora seguinte eram. Em um minuto fez assim, não era e agora era. Viram isso? Eles não ficaram à deriva. Eles não viraram crente e disseram, pronto, agora vamos voltar para casa, cada um na sua, vamos lá desigrejados totais, cada um na sua casa, eu sirvo a Deus. Não houve isso. Siga o texto e você vai ver. Todos foram agregados à igreja do Senhor. Todos foram batizados pelos mesmos apóstolos. E todos foram conformados à igreja. Ou seja, em um dia, em um minuto, eles não eram nem crente. Em outra hora saíram irmãos. O que aconteceu? A palavra, não há dubiedade no texto, não há complacência. A palavra é visceral, cortante. Era a espada do Espírito na mão de Pedro, e ele cortou as estruturas daqueles homens, levando-os a fazer a grande pergunta. E a grande pergunta desse texto é, quando ouviram a pregação de Pedro, eles disseram, que faremos nós? Baseado no Novo Testamento, cristãos sabem exatamente onde estão, o que são e no que creem. Veja a sua Bíblia em 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Foi o apóstolo Pedro que declarou ao escrever a epístola, instruindo aos cristãos a estarem sempre preparados para responder com mansidão e temor qualquer que vos pedir a razão da vossa esperança que há em vós. Pedro diz, estejam prontos, quando eles pedirem a razão da sua fé, você dê. Não se esconda. Mas nesse mundo psicologizado que nós temos, você não pode dizer a sua fé. Você não pode impor a sua religião. E desde quando, irmão, o cristianismo é religião? Sabe qual é o mal nosso? Eu estava esses dias discutindo com um psicólogo e outro pretenso psicólogo, mas eu vou falar da conversa que eu estava tendo com um psicólogo mesmo. E no meio da conversa nossa, ele é crente, pensa que é, e no meio da conversa nossa, ele falou comigo assim, eu não posso por A mais B, quando vem a mim alguém, eu não posso impor a minha religião sobre a pessoa. Eu falei, aí é que está o que a psicologia fez com você. Ela fez você pensar que o cristianismo é uma religião, que Jesus é uma coisa que você pode separar de você e tratar o pecado como se fosse uma doença. Isto não acontece com a Escritura. Vocês viram essa briga que está tendo no Conselho de Psicologia hoje em dia? Não pode dizer que é crente. Claro que não! Claro que não existe psicólogo cristão. Não era nem para os cristãos passar na porta disso. É lógico que não. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Mas a questão é, assim como os psicólogos conseguem, que se dizem que são crentes, dizer a um adúltero que, vamos supor assim, eu chego para um psicólogo e eu traí a minha esposa, e eu digo, olha, eu estou com muita ansiedade, que eu estou com medo que descubram, e não sei o que, essa é a minha ansiedade, que eu estou aqui e tal. Aí o psicólogo crente, ou pastor igual eu, sabe o que ele tem que dizer? Não, tudo bem, nós vamos tratar essa sua ansiedade e vamos te passar um remédio para a ansiedade. Ou seja, ele sabe que eu estou indo para onde? Diga-me para onde os adúlteros vão. Eles vão para onde? Está na sua Bíblia. Ficarão de fora os adúlteros. Mas o psicólogo não pode dizer isso ao adúltero, porque ele não pode impor a religião dele ao adúltero. Vocês viram o tamanho da diabrura disso? Não, irmãos, eu não tenho esse sangue de barata, eu tenho o sangue de Jesus na veia. E qualquer pessoa que me procure nessa condição, ou em qualquer outra condição pecaminosa, eu irei dizer, até porque eu não tenho conselho nenhum sobre mim, glórias a Deus.
eu irei dizer: você não está ansioso? Se você for crente, é o Espírito Santo dizendo a você que errou, volte-se ao Espírito Santo, volte-se a Deus, vá pedir perdão a Cristo pelo seu pecado. É simples a matemática do crente. Mas por que eu estou citando isso? Porque hoje nós estamos assim, nós vemos, olha, veja só, pense no amigo que você tem. Ei, escuta, pensa no amigo que você tem, um amigão mesmo seu aí, pensa nele. Pensou, né? Um amigão ou uma amigona, não sei que bicho que é, mas pense aí nisso. Você sabia que essa pessoa, você odeia essa pessoa? Você deve de odiar essa pessoa. Sabe por que você deve de odiar essa pessoa? Porque essa pessoa está indo para o inferno. E você nunca falou isso para ela. Porque você, em nome do seu amor complacente, você é pior. Você é igual aos psicólogos crentes. Eu não posso misturar as coisas. Fernando está de testemunha. Eu tinha um chefe, né, uns patrão de alto nível, né, de alta plumagem, né? Mas, cara, era assim, gente grande mesmo, gente de alto nível. Estava cansado de dizer que eles iam para o inferno. Cansei de dizer isso. Dia teve um que veio me falar: não, porque a minha religião. Eu falei: que religião, rapaz? Cristianismo não é religião, Jesus não é religião, Jesus é a única verdade que existe. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Você tem a mensagem de Deus na sua boca e não está dizendo nada. Como é que faz? Como é que é isso aqui? Este é o ponto de partida. Hoje, quando perguntamos às pessoas o que é ser cristão, a resposta é vaga. Elas dizem o quê? Veja bem, estou me guiando hoje pelo relógio. É viver sem fazer o mal aos outros, ser um bom cidadão, pensar em Deus de vez em quando, especialmente nas épocas de festividade de Natal, Quaresma e etc. No Natal nós comemos peixe na sexta-feira, não é assim? Diga-se, não é todo mundo aqui come peixe. No Natal comemos peixe. Aliás, não, na Quaresma comemos peixe. No almoço, é um almoço para Jesus que a gente faz. E no Natal nós fazemos uma ceia para Jesus, mas depois do amigo secreto, logicamente, porque antes disso não dá pé, né? É isso que a gente faz. E depois vamos viver o resto do ano como Satanás. É assim ou não é? Fazemos o almoço na Quaresma. Olha, Jesus morreu por nós. Depois da Quaresma, vamos viver como capeta. No Natal, jingombel, jingombel, jingombel. Duvido. A gente não tem presépio, mas tem árvore de Natal, tem de tudo. Eu tenho também em casa, eu gosto. As meninas eu nem gosto, né? As meninas que gostam de botar isso lá em casa, eu deixo botar, eu não estou nem aí. Se quiser botar um presépio, eu também não estou nem vermelho para isso. Mas a questão é, mas sabe por que eu deixo o irmão lá da minha casa? Porque nós não lembramos de Jesus no dezembro. Nós lembramos dele o ano todo. Nós vivemos com ele o ano inteiro. Mas as pessoas querem viver com Jesus, ou então no dia de domingo. Veja se não é isso ser cristão hoje. Aí, domingo, na igreja de manhã, vamos lá, vamos viver nossa religião dia de domingo. Amar ao próximo, mesmo que esse amor seja um amor distorcido, que não podemos causar danos nem milindres para o próximo, porque nós amamos tanto o próximo, que nos tornamos tão próximos dele, que vivemos uma vida igual a dele. Vocês entenderam o que é ter a armadura de Deus? Estão entendendo? É que nós declaramos uma bandeira branca para o mundo, sendo que a Bíblia diz que nós estamos em guerra com ele. O problema é que muitos ateus e humanistas fazem tudo isso que eu falei aqui agora. E eles ainda nos acusam e dizendo: olha, nós fazemos as mesmas coisas que vocês fazem e nem por isso usamos Deus de muleta. Você percebe que a fé da maioria das igrejas hoje é a mesma fé de um ateu ou de um humanista ateu, que não tem nada demais nisso. Da cesta básica, parabéns. Tem uma religião, que eu não vou citar porque está sendo gravada, que dá até mais cesta básica do que nós. Gostar de animais, e agora tem a moda de crente pai de pet, aí meu irmão, aí a gente pode desistir de tudo. Mas veja, eu tenho uma calopsita lá que a bicha é complicada. Mas olha só uma coisa, hoje nós estamos assim. Nós estamos vivendo achando que somos isso, somos melhores porque fazemos isso ou aquilo. Não, outras religiões fazem melhor do que nós.
Então, o que me leva a uma pergunta. Neste universo de mornidão, estamos treinando o crente não para serem radical e viverem suas vidas como os melhores, mas viverem suas vidas como os melhores mundanos vivem. Já viram isso? Nosso espelho de vida não é Jesus Cristo, são outros homens mundanos. Não mate, não roube, não furte. É como se fosse uma ética, como é que eu posso dizer? Uma ética meia que cartesiana, ou uma ética meia que estoica. É isso que nós estamos vivendo hoje. Eu quero fazer uma pergunta a você, muito leve nessa noite. Levinha, a pergunta é leve, fique tranquilo. Dá até para eu beber água depois que eu fizer a pergunta. Nós temos o Espírito Santo, correto? Tem verdade, você disse isso hoje, disse isso a semana toda, não foi? Nós temos o Espírito Santo. Se o Espírito Santo sair da sua vida hoje, quem vai notar que ele saiu? Algum parente seu notaria a diferença de você com ou sem o Espírito Santo? Entenderam a pergunta? Porque está todo mundo tão calado. Deu para entender a pergunta, sim ou não? Hein? Digam que sim ou não, porque aí eu faço ela de uma forma melhor. Deu para entender a pergunta, sim ou não? Sim, deu, né? Ficaram tão quietos? Estamos tão calados? Ora, parecendo uma solveteriana esse negócio. Vamos lá, gente, ânimo, coragem para pensar. Se eu soubesse da notícia que o Espírito Santo saiu da minha vida, quem notaria isso? Nós nos acostumamos a uma vida sem o Espírito Santo. Nós nos acostumamos a isso. Você diz que tem o Espírito Santo, eu digo que tenho, mas em que isso impactou a sua família? Qual o impacto verdadeiro que teve, meus irmãos, num dia que Lafayette tiver um homem, no dia que Lafayette tiver um homem só, não é 2, nem 3, nem 4, como dizia Dilma, é um só, um homem cheio do Espírito Santo, essa cidade vai ficar pequena para o que Deus possa fazer por ela. Por enquanto nós temos gerentes de igreja, administradores de gente, mas homens cheios do Espírito Santo nunca. E isso eu posso assegurar e lhe dizer e ir para qualquer lugar que eu digo a mesma coisa. Nós não temos um homem, um jovem, uma mulher cheia do Espírito Santo nessa cidade, porque no dia que tiver um homem só cheio do Espírito Santo, isso aqui vira de perna para o ar. A igreja acostumou-se a viver sem Deus. A igreja acostumou-se a viver sem o Espírito Santo. É por isso que quando nós saímos da igreja parece que a gente saiu da boate, parece que a gente saiu de um bordel. Eu visito igrejas às vezes domingo pela noite, eu vejo quando o pessoal sai delas. Eles não saem impactados pela glória de Deus, eles saem sorrindo, parece que a vida está muito boa, eles saem brincando, saem pulando, saem saltitando, ou seja, aquilo só foi mais um Rotary Club e nada mais do que isso. É isso que a igreja se transformou hoje. Um belo Rotary Club, onde nós sustentamos, onde nós damos dízimos, damos oferta, desde quando um pastor não ouse falar as asneiras que eu estou falando aqui. Ou não é assim? Porque se um pastor ousar a falar essas bobagens que eu venho falando por aqui, nesse púlpito, ele não é bem-vindo, ele não é bem visto em lugar nenhum. Aleluia. A frustração para essa mentalidade está em Atos dos Apóstolos, está no próprio escritor de Atos. É que
O que temos ali são 3.000 homens que em um instante estavam lá e no instante seguinte passaram para cá. Não foi um processo de autoaperfeiçoamento, mas uma transição de reinos, uma morte e um renascimento. Essa é a verdadeira natureza da conversão cristã. Você morre ali e ressuscita aqui. Você era velho lá e agora não é mais velho cá. Você fazia isso ali. Aqui é outra coisa. Mas me conta, em nome de Deus, lembra, sabe o que nós temos hoje, irmãos? Sabe por que está dando super errado para nós? É porque nós pensamos que cristianismo é sobre nós. Alguém já leu com muita diligência o que está escrito em Atos 1, versículo 1 e 2? Está a chave do que é ser cristão aí. Dá uma olhada aí rapidão. Alguém, por favor. Quem achar, me faz um favorzinho. Eu tenho escrito aqui, mas eu gostaria muito que alguém lesse, para não ficarem assim, para eu não pensar que vocês morreram e alguém esteja... Por certo, tem alguém vivo? Então, vamos lá, que Atos 1, versículo 1 ao 2. Veja, como é que está aí? Vamos lá, pode ler, quer alguém? Pode? Não, de pé, sentado, então fica tranquilo. Fiz a Teófilo sobre tudo que Jesus Cristo começou tanto a fazer como a ensinar, até o dia que foi recebido em cima, após ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que ele havia escolhido. É até bom? Até aí mesmo, pode ficar tranquilo. É até aí. Vocês entenderam a chave do que é ser cristão aqui? Cristianismo não é sobre você. Quem te ensinou isso, te ensinou errado. Cristianismo está dizendo aí, não, olha, fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar até o dia em que foi recebido nas alturas. Sabe o que é isso? É que cristianismo é tudo, absolutamente tudo sobre Cristo. Não tem nada a ver com você. Decepcionante isso, mas é verdadeiro. A declaração é um trovão. O evangelho não é sobre nós. Não é sobre nossas ideias, nossos pensamentos elevados, nossas críticas morais, os nossos projetos de melhoria no mundo. É sobre Ele. É o relato que Ele fez, o que Ele ensinou. Se o que pregamos não é continuação direta dessa obra, se trocamos a pessoa de Cristo por um catálogo de princípios, por um manual de ativismo, estamos falando de qualquer outra coisa, de qualquer filosofia, menos de evangelho, menos disso. Você sabe aquelas igrejas que todo domingo tem um palhaço lá pregando sobre política? Não tem nada de evangelho naquilo. As pessoas dizem, a igreja tem que pregar sobre, tem que botar, tem que ensinar. Agora tem um negócio de ginecologista dentro das igrejas, né? Agora o chá rosa, né? Ginecologista, pediatra, clínico geral, dando palestra dentro da igreja. Irmão, isso tudo é para a igreja que não tem poder de Deus nenhum nela. Nós estamos arrumando um monte de parafernália para botar dentro da igreja, para ver se chama mais ímpio, para ficar mais ímpio ainda dentro da igreja, achando que é crente. É isso que está acontecendo. A mulher e a saúde mental, o homem e a saúde mental, como tratar a sua esposa. Sabe quando você vai ver um evento de casar nessa igreja? Assim, tipo aqueles congressos que faz aí, que essas palhaçadas que tem até um sofá para tirar de retrato e tal, aquelas coisas que fazem muito. Né? Vocês gostam disso, eu sei que vocês gostam, quem não gosta sou eu, porque eu já preguei tanto nisso. Mas tanto que deu até dó, né, filha? Teve um que a Débora saiu até doente dele, comeu uma comida estragada. Só deu ela na rodada. Mas veja, sabe por que vocês não vão ver aqui na nossa igreja essa patifaria? Porque nós pregamos sobre família, às vezes aqui, expositivamente, dia de domingo. Nós não precisamos de um circo para falar sobre família. A Bíblia fala, então a gente fala. Mas para falar de casal, vamos trazer e a gente faz isso. Hoje em dia eu não vou mais.
Convidaram esses dias, né? Ah, a gente precisa que o senhor venha cá dar uma palestra. Eu falei, não vou, irmão. Eu vou pregar na sua igreja dia de domingo, se você quiser. Mas para fazer esse circo, esse carnaval, não me convide. Não me convide mais. Depois vocês me perguntam direitinho. Tem umas aí, umas poucas e boas aí. Essa Fernanda é manoteira demais, tem. Ela já está falando, deixa para lá. Deixa quieto. Então, encerrei o expediente. Mas vamos voltar para cá. Chega disso. Mas veja bem, gente. Sabe por que isso, eu abominei isso? Porque isso dá um status quo de que está dando certo. Como, irmão, eu vou na igreja de uma pessoa, eu tenho mais de... Hoje, eu acho que fechou 100 livros hoje, que foi lançado o meu. 100 livros que eu já escrevi. 100. Dos 100 que eu já escrevi, acredito que uns 55 livros desses é só para a família. Então eu deveria ter alguma coisa muito grande para falar para a família, correto? Mas sabe por que eu não vou mais em congresso desse tipo? Porque eu vou lá uma vez, falar 1 hora, e isso vai resolver o problema de um casal. Mas isso deu status para a igreja que ela se preocupa com família. É mentira, não se preocupa não. Conversa fiada. Conversa para boi dormir. O que faz casamento fraco é teologia fraca. O que faz mulheres fracas é teologia fraca. O que faz homens fracos é teologia fraca. Se a igreja fracassar na teologia, ela fracassa em todos os âmbitos dela. É simples a matemática. Você pode chamar quem você quiser chamar. O palhaço que você quiser para contar piada. Porque no meio aí tem muito. Mas isso não vai dar jeito. Porque a teologia é fraca. Qualquer vento derruba. Qualquer coisa tira do caminho. Veja bem isso para a gente acabando. Ainda me falta tempo, ainda tem um tempinho aqui. Fica claro, portanto, que no Novo Testamento ser cristão não consiste em viver uma vida de confissões vazias. Nossa vida tem que vir acompanhada de uma demonstração viva do poder do Espírito Santo. Você quer saber de uma coisa? Você acha que é somente a pregação? Você sabe os erros dos meus irmãos reformados que não creem no poder do Espírito Santo? Onde é que está o erro deles? É que eles acham que a letra sozinha, só ela, vai fazer alguma coisa. E não é assim que acontece. Eu vou lhe provar por A mais B. Quando Pedro pregou, quantas mil pessoas se converteram ali? A gente leu agora há pouco no Pentecostes, foi quantas? 3.000, não foi? 3.000. Não foi 3.001, nem 3.002. 3.000. 3.000 pessoas se converteram. Foi um sermão poderoso, sim ou não? Houve um outro sermão depois que foram mais 5.000, parece, não foi? Foi isso mesmo? Se for, vocês me corrigem. Mas houve um sermão também tão poderoso quanto esse. Você pega esse mesmo sermão de Pedro, pegue o ímpio na sua frente e leia esse sermão de Pedro com a voz eloquente que eu estou botando aqui agora. Leia para ele. E espere. Veja se ele vai se converter. Ele vai se converter, sim ou não? Não. Não vai. Então, pastor, o senhor não está dizendo que é somente a Bíblia? Sim, eu estou dizendo que é a Bíblia, acompanhada, adivinha de quê? De demonstração viva do poder do Espírito Santo. Se o Espírito Santo não tiver poder na vida do pregador, ele é um fracassado, um ventríloco, que vai só repetir o que Calvino disse, o que Spurgeon disse, o que John Owen disse, mas nunca vai viver uma vida que John Owen viveu, não vai viver a vida que Calvino viveu espiritual, não vai viver nada sobre isso, vai só citar isso. É diferente. O que nós temos hoje, irmãos, principalmente na nossa igreja, nas igrejas reformadas, são pessoas citando mortos, mas cuja vida desses mortos, se eles vissem de perto quem eram aqueles homens, morreriam de vergonha em citá-los. Essa é a grande realidade nossa. Fica claro, portanto, que não era só a letra vazia. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 1 e 2, Paulo vai ser cortante aqui, ele vai quebrar tudo, ele vai dizer uma coisa que, quando Pedro, veja só voltando um pouquinho, Pedro, Atos 2,37, quando Pedro pregava, veja o que aconteceu lá.
Atos 2:37. Compungiram-se os seus corações, ou seja, seus corações se envergonharam, compungiam-se, gritavam dentro dele. Gente, o que falta hoje nas igrejas não são boas pregações, são pregadores cheios do poder, são pregadores cheios do Espírito Santo. São homens que vão desafiar o sobrenatural de Deus, que vão dizer: eu estou cansado de viver essa vida de mesmice. Jovens que vão dizer: eu não quero viver isso aqui. Se isso aqui for cristianismo, esqueça, me coloque de volta para o boteco. Ou o Senhor me dá uma carga de poder, ou então me tire desse negócio, porque não dá para mim isso aqui. Eu me lembro quando não teve cantata de Natal aqui. Vocês lembram disso, né? Nós iríamos ter a cantata de Natal, correto? Lembra disso, em 25? E eu disse: irmãos, não vamos fazer a cantata de Natal. Me deem a igreja nesse Natal. Eu quero a igreja. Lembram disso? Para ficar fazendo o que aqui? Eu vou ficar na igreja 2 dias. Eu vou dar uma Natal ao dono do Natal. Eu vou me sacrificar a Deus. Liguei para minha irmã e falei: olha, não vamos, não vai ter culto, não vamos aí. Eu vou estar com Deus e minha família vai estar reclusa aqui em casa. E eu vim para cá, para esse lugar sozinho. E eu fiquei aqui, deitado onde vocês estão. E eu dizia ao meu Senhor: neste ano de 2026, que vai começar, faça-me um discípulo seu. Porque se isso aqui é uma vida de um pastor, o Senhor me mata e me leva. Não deixa eu sair desse lugar. Porque essa miséria de vida espiritual eu não quero mais. Eu não quero mais viver isso aqui. Eu não quero mais pregar sermão de homens mortos. Eu quero pregar sermão de vivo. Ou eu coloco fogo no meu sermão, ou eu coloco o sermão e a Bíblia tudo no fogo junto de uma vez só. Coloque fogo, irmão. Peça a Deus para Ele colocar fogo nas suas orações. Peça a Deus para Ele colocar fogo, paixão por esse livro. Você sabe de uma coisa? Ontem eu fui tomado por uma dor de cabeça que o meu pedaço do rosto, esse olho meu fechou assim, e ele ficou bem alto aqui assim. Teve gente que foi em casa ontem, viu? Já estava, foi da quinta para sexta, né, Fernando? Da quinta para sexta e da quarta para... Depois que eu saí daqui já saí ruim, né? Da quarta para quinta, quinta para sexta. Meu olho na quinta-feira fechou todo, estava aquilo, na quinta-feira de manhã estava bem fechado quando eu acordei. E ontem, por conta de muito remédio, eu não pude me retirar para o lugar secreto. E eu acordei hoje muito magoado por isso. Com saudade do meu lugar. Porque eu não me encontrei com o meu Senhor. Você pode dizer: mas pastor, Ele está em todo lugar, Ele sabe do que você estava passando. Isso não é sobre Ele, é sobre mim. Isso não é pelo amor dEle por mim, isso é pela paixão que eu tenho de estar com Ele. Isso é porque há uma amizade aqui estabelecida. Isso é porque há uma parceria aqui estabelecida. Isso é porque, irmãos, não pense você que você vai começar isso de uma hora para outra. Eu vou advertir a vocês aqui: muito cuidado quando forem começar uma vida com Deus. Deixa eu desviar só um pouquinho do ramo aqui, rápido, para eu explicar isso a vocês. Cuidado quando vocês forem começar uma vida com Deus. Não tentem começar ela com 3 horas, porque vocês podem até conseguir 1 hora disso. Vocês podem conseguir 1h30, rápido, assim, estalando o dedo. Mas isso é como se fosse uma névoa, ela vai passar rápido. Não pense vocês: eu vou colocar o relógio e eu vou ficar aqui 1 hora de joelho tentando, 2 horas tentando. Eu vou fazer isso, o pastor Daniel consegue, eu também consigo, eu vou lá, eu vou fazer. Não faça assim. Não é assim que se começa. Marque 1 hora. Marque uma hora com Deus e não negocie essa hora por nada. Não negocie ela com ninguém, nem com nada. Vá a Ele. Se você consegue 15 minutos, fique lá 15 minutos. Mas vá todo dia 15 minutos. Porque depois de 2, 3, 4 dias você vai entender que já não é mais 15 minutos, é 20, 30. E daqui a pouco você vai estar lá 1 hora, 1h30, 2 horas, 3 horas. Não tente começar de cima para baixo, comece do começo. Marque essa hora com Deus. Tenha prazer de estar com Ele. A
fonte do poder dessa armadura não se encontra em outro lugar. Agora sim, Paulo diz em 1 Coríntios 2, do 1 ao 2. 1 Coríntios 2, versículo 1 e versículo 2, Paulo diz: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem de sabedoria. Ou seja, eu não fui até vocês dizendo por bonde, os presopopeios das presopopeias. Não houve nada disso em Paulo. Ele disse: quando eu fui ter convosco, eu não fui com ostentação de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo. Sabe o que Paulo está dizendo? A minha pregação não consistiu em palavras vãs de sabedoria, mas em demonstração viva do poder do Espírito Santo de Deus. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? É que tudo dele era Jesus. A sabedoria que ele tinha toda ele jogou fora, porque ele queria somente Cristo. Paulo é aquele homem que encontrou a pérola. Ele disse: essa pérola é minha, essa pérola eu não solto mais, isso aqui é meu, irmãos. Deus não está procurando doutores, até porque doutores mais atrapalham do que ajudam. Ô turma que atrapalha doutor. Sabe, quanto mais doutor mais longe eu quero ficar do camarada. Hoje me dizer uma coisa simples: diante do meu Deus, tudo que eu sei até hoje, a faculdade não conseguiu acrescentar um grão no conhecimento que eu tenho. Isto não foi adquirido em faculdade, isto foi adquirido pelo Espírito Santo de Deus. Todo livro que eu tenho, todo livro que eu escrevi, tudo isso eu não devoto. Por isso que você não vai ver nome de faculdade nenhuma que eu me formei lá atrás, porque eu reputo elas como nada. Não me ensinaram absolutamente nada, seja ela de teologia, seja ela do que for que eu já fiz, nada e absolutamente nada, porque o que eu tenho foi me dado de Deus. E agora sim eu posso glorificar a Deus, porque isso está gravado. O que eu sei foi me dado por homem nenhum, mas pelo poder e a vontade e a vocação do Espírito Santo. Vamos terminando, o que eu vou passar com vocês só mais isso aqui. A única explicação suprema para o que é um cristão é justamente esta: uma obra sobrenatural do Espírito Santo. Quando Pedro pregou, aqueles homens e mulheres foram levados a um estado de desespero. Perguntaram: e agora, o que faremos nós? A resposta é aterradora, irmão. Porque os pastores modernos estão enfeitando um morto todo domingo na igreja. Estamos colocando maquiagem em um defunto e chamando isso de ministério. Ou não é assim? Todo domingo uma maquiagem nova no defunto. Não deixa ele derreter muito não. Coloca a maquiagem de novo. Domingo que vem nós retoca outra vez. Aí a gente colocou o nome disso de ministério. Por isso que a gente tem que armar uma marmotagem toda vez para atrair mais gente, porque senão eles não vão. Ao ponto de ter que botar um robô desses do Elon Musk em cima do púlpito para pregar. É a mais grotesca profanação. O púlpito, que deveria ser um arsenal de onde se dispara a artilharia pesada do Evangelho, tornou-se uma penteadeira de defunto. A palavra que é o martelo que esmiuça a penha, como diz em Jeremias, foi trocada por um pincel de pó de arroz. O pastor, que deveria ser um cirurgião, um profeta, com bisturi na mão, para estipar um câncer chamado pecado, virou um maquiador de velório, aplicando o brush da autoestima e o batom da positividade tóxica nas bochechas frias e pálidas de um corpo em rigor mortis. Todo domingo os pastores estão aplicando brush em uma igreja morta, passando um batonzinho nela, mas ela está morta. Eles perfumam cadáver com discursos sobre propósito,
Vestem o defunto com as roupas da moralidade cívica. Coloque em seus lábios imóveis um sorriso postiço, ensinando-os a declarar vitória, enquanto a podridão consome suas entranhas. É uma necrofilia espiritual transvestida de adoração. O cheiro de formol e de flores baratas, o cheiro de uma religião sem poder, impregna o ar do templo. É o que temos hoje. Uma igreja que morreu. E seja ela reformada, pentecostal, qualquer onça dessa que você tenha a dizer, simplesmente ela está morta. E por que eles fazem isso? Por covardia. Porque a obra do Espírito Santo é violenta. O compungir-se é um ato de desmembramento da alma. É doloroso, é feio, é desesperador, gera crise, não aplausos, gera confronto, não conforto. O pastor moderno é, antes de tudo, um gerente de auditório. Seu negócio é vender uma experiência agradável, não declarar uma guerra. Não é isso que a igreja faz mais hoje. Ele teme o poder que não pode controlar, o fogo que não pode domesticar. Ele trocou a espada do Espírito por um manual de marketing e chama essa tradição de relevância cultural. Uma igreja relevante para o mundo, mas que não tem nenhum poder para destruir as fortalezas do diabo. Uma igreja que cria políticos dentro dela. Aqui na nossa cidade é impregnado isso, vocês sabem disso. Desde igrejas reformadas às igrejas pentecostais, num tempo de política, todo mundo dá a mão. Na falta de profetas, temos vereadores, prefeitos, secretários de educação e assim por diante. É isso que temos para hoje. Portanto, a pergunta dilacerante para a gente acabar é: essa é a pergunta dilacerante que se volta para você. Olhe para si mesmo. Porque no fim só vai existir duas opções. Ou você é um soldado ferido, sangrando no exército de Cristo, ou é um cadáver esplendidamente adornado, bem enfeitado, mas esperando o enterro. Você que decide isso. E sabe qual é, irmãos? Eu tenho 5 minutos para terminar. Em 5 minutos eu vou tentar te falar isso aqui. Não vou deixar para o outro sábado, que possa ser que no outro sábado você não esteja aqui. Sabe o que acontece? Eu poderia deixar porque é a parte grande do sermão. Mas se eu não conseguir terminar, eu termino no outro sábado. Eu acho que eu vou terminar no outro sábado. A tragédia de uma vida espiritual adiada. Aonde você vai fazer a sua última oração? A tragédia de uma vida espiritual adiada. A maior tragédia de uma vida que um ser humano pode cometer contra si mesmo é a loucura de adiar a sua vida espiritual. Quantas vezes você vai adiar o lugar secreto? Quantas vezes você vai adiar essa decisão que você tem que tomar? Quantas vezes você vai adiar a decisão que, não só do lugar secreto, mas a decisão de uma vida melhor e maior e mais completa com Deus? Quantas vezes você vai adiar isso? Vai chegar um dia. Você tem um encontro. Deixa eu lhe dizer, porque sábado eu venho falar disso aqui. A tragédia de uma vida espiritual adiada. Sábado não falta. Escute-me bem. Você tem um encontro marcado. E este encontro não tem como você adiar. Ou Jesus volta ou você morre.
Disso você não tem como adiar. Foi agora há pouco que eu falava com os meninos quando chegou aqui na porta da igreja. Sabe por que eu prego assim? Porque talvez você não saiba. Mas este é meu último sermão que eu estou pregando. Essa é a minha filosofia de vida. Este é meu último sermão que eu estou pregando. E este possa ser o último sermão que você vai ouvir. Você deveria odiar o pastor de onde você veio. Você deveria voltar lá e chamar ele de ímpio. Sim, ímpio. Porque ele não está te dizendo isso que eu estou te dizendo. E pode ser o seu último sermão e ele está passando mão na cabeça, pintando um cadáver, pintando um defunto, maquiando um morto. Você deveria odiar esses homens. Porque não são de Deus. Eles pintam cadáveres. Eles estão dizendo que Deus vai operar na sua vida, quando a sua vida não tem nada a ver com Deus. Isso é uma mentira, não vai acontecer isso. Nós deveríamos tomar decisões, irmãos. E hoje é essa noite. Fique de pé comigo em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos orar a Deus. Enquanto eu e Débora cantamos, pode colocar na pausa aí, Débora, se quiser, tá? Enquanto eu e Débora cantamos,